Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar de equilíbrio líquido-líquido e equilíbrio líquido-líquido-vapor. Tá? Quando a gente está tratando sistemas que não seguem a lei de Raoult, a gente já vê alguns fenômenos interessantes, né? O primeiro é o ponto de azeótropo. É aquele ponto em que a linha do líquido saturado se encosta com a do vapor saturado, né? Ele é provocado, para que ele seja encontrado, a gente precisa de um desvio de idealidade, tá? E também, junto dele, né, a volatilidade relativa, ou seja, a razão entre as pressões de saturação dos puros. Tá? Se essa razão for muito pequena, tá, a gente pode formar um azeótropo. Tá? Não apenas quando a idealidade é muito acentuada. Tá? E outra coisa que a gente pode observar, que eu até mencionei já em vídeos anteriores, é a separação de mistura em duas fases líquidas. Tá? Então, no caso, a gente teria vou tentar desenhar aqui uma tinha, né, com duas fases líquidas, né? Uma fase aquosa, uma fase oleosa, por exemplo. Tá? É, e a gente não consegue explicar isso em solução ideal. A gente precisa de não idealidade para que ocorra essa separação. Na verdade, o que a gente precisa é que a repulsão de A e B seja tão forte, mas tão forte, que eles prefiram se separar em duas fases, tá? E a gente tem algumas possibilidades, né? No caso, duas, quando isso ocorre, essa separação. A primeira é cada fase contém apenas um composto e uma quantidade irrisória do outro, né? Traços do outro composto. É o exemplo que a gente tem, né? De água e óleo, que não se misturam, certo? Vão ficar água aqui embaixo, desculpa, água aqui embaixo, óleo aqui em cima, né? E eles não se misturam, tá? Nesse caso, o sistema é dito completamente imissível, tá? E a pressão de equilíbrio vai ser dada pela soma das pressões de vapor de cada um dos compostos puros, tá? E olha que interessante, se a gente tivesse um frasco, né, só com água e um frasco só com óleo, né, numa dada temperatura, desculpa, numa dada pressão, certo? Para que eu consiga volatilizar a minha, meus frascos sozinhos, a minha água sozinha, e meu óleo sozinho, né? No caso da água, pensando que a gente está em pressão aqui de 1 atm, a gente precisaria que a temperatura fosse para 373 Kelvin, tá? No caso do óleo, ainda maior essa temperatura. Entra até questões de degradação do óleo aqui, a gente não vai entrar em detalhes disso, mas nessa temperatura aqui, a gente pode, né, favorecer, aliás, passar a água da fase líquida para a fase de vapor, né, pensando que a pressão aqui está em 1 atm. Tá? Digamos agora que a gente esteja na mesma pressão, tá, de 1 atm, mas agora, em vez de estarem separados, a gente tem um frasco contendo água e óleo, certo? Vamos dizer que esse frasco está numa temperatura menor do que 373. E aí o que a gente vai observar é que, para chegar nessa pressão aqui de 1 atm, devido à contribuição, né, do óleo, a gente precisa de uma temperatura menor do que a temperatura da água pura. Tá? Por que isso ocorre? Está relacionado com aquela repulsão, que é tão forte ao ponto de separar em duas fases. Tá? Quando você está fazendo uma fritura, né, se você deixar pingar uma gotinha d'água, você vai ver que aquela gotinha vai fazer respingar óleo. Né? Isso tem a ver com o fato da água estar passando para a fase vapor. Isso ocorre numa temperatura inferior a de 100 graus Celsius. Tá? Então, aquele jato que voa, né, que eles espirra na nossa cara, é a água que está saindo da fase líquida e querendo ir para a fase vapor. Tá? Quando a gente tem sistema completamente imissível, não faz sentido a gente falar de fração molar, porque os compostos estão puros. Tá? E essa diferença, quando a gente coloca eles em contato, né, como eu já falei, a gente consegue vaporizar o sistema numa temperatura inferior, no caso de
dos sistemas não estarem em contato um com o outro, tá? Isso foi demonstrado por esse exemplozinho aqui. Um outro caso que a gente tem de separação líquido-líquido é quando há alguma miscibilidade, né? A gente tem um sistema parcialmente miscível. Um exemplo clássico disso, que até está no laboratório, num experimento no laboratório de Fiski, né? É a água com fenol. Água e fenol, a gente pode misturar parcialmente, há uma miscibilidade parcial, e essa miscibilidade parcial varia com a temperatura, tá? Então, a separação de fases de líquidos parcialmente miscíveis se dá quando a temperatura está abaixo da temperatura crítica e ou acima da temperatura crítica inferior. Essa aqui é temperatura crítica superior, temperatura crítica inferior. O que é isso? A temperatura crítica superior é a temperatura mais elevada em que a gente encontra a separação de fases. Tá? E a inferior é a temperatura abaixo da qual os compostos se misturam em todas as proporções. Tá? Acima da temperatura crítica inferior, a gente encontra a separação líquido-líquido. Tá? Os sistemas podem ter tanto ponto, a temperatura crítica superior quanto a inferior, e apenas um deles, né? Normalmente a temperatura crítica superior, mas em alguns casos a temperatura crítica inferior, ou até não ter nenhum dos pontos, tá? Vamos olhar com calma a temperatura crítica superior, depois a inferior e um sistema que apresenta as duas, tá? Aqui a gente tem o sistema com hexano, nitrobenzeno, isso aqui foi tirado do Atkins, tá? E do Paula. E o que a gente tem? A gente tem uma região aqui, ó, que eu estou pintando, onde eu tenho apenas uma fase no meu sistema. E que fase é essa? É a fase líquida. E a gente tem também um envelope, né, que vem daqui até lá em cima e depois desce. Tá? A temperatura mais alta desse envelope é a temperatura crítica superior. Dentro desse envelope, a gente tem um equilíbrio líquido-líquido. Nessa temperatura aqui, que já está até marcada, que eu vou chamar de TA, certo? Um sistema que tenha composição global de nitrobenzeno igual a A, ele vai se separar em duas fases líquidas, certo? E onde é que a gente lê a composição dessas fases? O sistema está, esse gráfico é numa pressão fixa, o sistema está nessa temperatura TA, então a gente faria uma linha aqui, né, para indicar a temperatura, e a gente percebe que temos um ponto aqui chamado de A' e um ponto chamado de A2'. Uma das fases líquidas vai ter composição igual a A' e a outra igual a A2'. Tá? Se a gente aumentar a temperatura, digamos aqui, nessa temperatura aqui, TB, certo? Fazer uma linha reta tentando indicar TB, nessa mesma composição, a gente vai chegar exatamente no caso, né, em que o ponto, né, a isopleta, encosta numa linha de saturação. Aqui, o nosso sistema vai ter duas fases, mas se eu subir um pouquinho a temperatura, ele já deixa de ter essas duas fases. Tá? Ele passa a ter uma fase só. Então, se eu tiver um frasco que tem uma composição global igual a A, está na temperatura TA, inicialmente a gente observa duas fases sendo formadas, duas fases líquidas sendo formadas, certo? Conforme a gente vai aumentando a temperatura, uma das fases vai diminuindo de tamanho. A fase que está em cima ou a fase que está embaixo. Isso a gente não consegue ver nesse gráfico, porque esse gráfico não está dando informação de densidade, tá? Mas uma das fases vai sumindo, certo? Até que quando eu encosto nessa linha, essa aqui está na TA, essa aqui vai estar na TB, a gente vai ter o nosso sisteminha, uma pequena quantidade aqui de uma fase beta, tá? Que seria a composição aqui dessa linha,
Isso aqui seria alfa, então. E o restante é a minha fase alfa. Tá? Qualquer temperatura acima de TB, o sistema vai ter uma única fase. Tá? Agora, vamos imaginar que a gente está em TB, tá? Com essa composição aqui, e a gente começa a adicionar nitrobenzeno. Ou seja, a gente vai andar nesse sentido aqui. Conforme a gente vai andando nesse sentido, digamos que eu tenho uma composição global agora, indicada por esse ponto vermelho. Vou botar aqui, ó, vai ser um valor B. O que a gente vai observar é que essa fase beta vai começar a crescer de tamanho, certo? Ela vai estar, ela vai estar aumentando de tamanho, tá? A composição da fase beta vai ser lida aqui embaixo. Vai ser próxima, né, de A duas linhas, vai ser um pouco menor. Vou chamar aqui de B duas linhas. E a composição da fase alfa vai ser a mesma composição que a gente tinha anteriormente, vai ser A. Tá? Então, ao adicionar nessa temperatura o composto de maneira isotérmica, a gente vai aumentando o tamanho das fases, ao ponto de que, se a gente chegar num ponto que eu vou marcar aqui em azul, a gente volta a ter uma única fase líquida. Tá? Reparem que a gente fez alguns conceitos que a gente fez uso, né, de alguns conceitos que a gente já viu nos gráficos de equilíbrio líquido-vapor. A gente, no fundo, está relacionando o tamanho de fase com essa distância aqui, né, e essa distância aqui, a razão entre essas distâncias. Isso indica que a gente pode aplicar a regra da alavanca. E também a gente sempre está lendo a composição, né, a fração molar de um composto numa fase na sua linha de saturação e a da outra fase na sua linha de saturação. Tá? Por exemplo, nesse gráfico aqui ainda do hexano e nitrobenzeno, numa temperatura de 290, certo? Se a gente tiver a composição aqui, ó, em torno de 0,41, tá? Composição global. O nosso Z do nitrobenzeno é 0,41. A gente tem uma fase alfa que a gente vai ler aqui embaixo e ela vai ser 0,35. E uma fase beta que a gente vai ler aqui embaixo vai ser aproximadamente 0,83. Então, a gente pode aplicar a regra da alavanca, né? O I da fase alfa vezes o número de mols total da fase alfa tem que ser o I da fase beta vezes o número de mols da fase beta. Mas o que são esses I's? Bom, esses I's podem ser dados por ZA menos XA da fase alfa, tá? Que é 0,35, e aqui ZA menos XA da fase beta, que é 0,83, vezes N beta. Reorganizando os termos, a gente chega que a razão entre os dois, os mols, né, das duas fases, é 7. Ou seja, se eu tiver 1 mol da fase beta, eu vou ter 7 mols total na fase alfa. Não estou indicando, né, qual composto está, né, quantos mols de cada composto está na fase. Para isso eu vou ter que olhar as frações molares. Tá? Se a gente baixar a temperatura para 273, fazendo de novo a leitura aqui, ó, a gente chegaria que essa razão cairia para 1,3, ou seja, para cada 1 mol de fase alfa, né? Desculpa, fase beta, eu teria 1,3 de fase alfa. Tá? Bom, a gente viu então a temperatura crítica superior, né? Que é aquela que é a mais elevada em que pode haver separação de fases. Abaixo dessa temperatura, a gente começa a ter separação. Vamos tentar entender por que isso ocorre. Se eu diminuir a temperatura, abaixo dessa temperatura crítica, eu estou diminuindo a aceleração, né? O movimento térmico, melhor dizendo, não a aceleração, o movimento térmico das moléculas do meio. Então, com elas passeando mais devagar, essa energia cinética não é tão forte e não consegue superar a repulsão,
que essas moléculas teriam estando juntas numa fase. Então, a gente passa a separar o sistema em duas fases. Tá? No sentido oposto, o sistema está separado em duas fases porque a interação entre A e B não é tão atrativa. Na verdade, é bastante repulsiva. Conforme a gente aumenta a temperatura, as moléculas vão estar mais rápidas, então essa interação passa a ter menos efeito. Ela perde um pouco da força, entre aspas, muitas aspas aqui. E com isso a gente volta a estabilizar, né, o sistema, a homogeneizar o sistema. Bom, existe ainda o caso da temperatura crítica inferior. A gente tem o sistema água-trietilamina que mostra isso. Então, aqui no sistema água-trietilamina, a gente tem uma fase aqui embaixo e duas fases aqui em cima. A gente lê uma composição de uma fase, por exemplo, a fase beta desse lado e a fase alfa desse lado. Alfa e beta é uma nomenclatura genérica, tá, pessoal? Por que isso ocorre? Abaixo da temperatura crítica inferior, a formação de um complexo fraco. Esse complexo favorece a solubilização. Só que ele é tão fraco, mas tão fraco, se eu aumentar a temperatura passando a temperatura crítica inferior, ele deixa de existir, ele se rompe, certo? E aí ele se torna menos miscível, acaba separando em duas fases. Okay? No sistema nicotina e água, a gente tem tanto a temperatura crítica inferior quanto a superior. Tá? Mais uma vez, esse e o gráfico anterior, os gráficos anteriores foram tirados do Atkins. Tá? Essa linha aqui é só uma temperatura qualquer aqui, uma TA qualquer aqui. Tá? Então não façam confusão. Essa marcação que a gente tem de um ponto ao outro só está indicando, né, uma temperatura e qual a composição que a gente teria nas duas fases. Tá? Mas reparem, nesse sistema nicotina e água, a gente tem abaixo de 61 graus, o sistema todo miscível. Acima de 210 também. Entre essas duas há uma região, que eu estou pintando aqui, certo? Onde há apenas uma fase, e o envelope, né, está aqui dentro com as duas fases aqui, tá? Bom, a gente pode proceder da mesma forma que a gente fez anteriormente, tá? No sistema nicotina e água, a gente tem tanto o complexo sendo formado aqui abaixo, certo? Quanto, né, a energia cinética sendo suficientemente grande a ponto de vencer a repulsão e homogeneizar o sistema, tá? Existem ainda, a gente pode comparar aqui, né, o equilíbrio líquido-vapor com o equilíbrio líquido-líquido. Esse diagrama aqui, a gente tem um sistema, né, tem composto A e B, aqui é a fração molar de B, e aqui é a temperatura. Esse gráfico aqui está numa pressão constante, pressão fixa. Tá? Esse P igual a 1 número de fases, tá, pessoal? Não confundir com a pressão. Então, aqui em cima, a gente tem uma fase que faz essa, fase vapor. Aqui a gente tem um envelope de fases, né, que apresentam um equilíbrio líquido-vapor. Então, aqui, equilíbrio líquido-vapor, duas fases, aqui também. Certo? A gente até tem um pontinho de azeótropo aqui, certo? Abaixo desse valor aqui de temperatura, a gente tem uma única fase, certo? Contudo, a gente consegue observar que em temperaturas abaixo dessa temperatura aqui, a temperatura crítica superior, o sistema começa a formar duas fases líquidas. Tá? Então, vamos olhar esse gráfico com mais detalhes. Se a gente tem uma fase líquida, né, nessa temperatura aqui, com a composição A1, está rico em B, a gente começa a tentar destilar ele, né, uma destilação simples. Vai aumentando a temperatura, aumentando a temperatura, aumentando a temperatura. Chegamos aqui, certo? E começa a formar a fase vapor. E a gente pode coletar esse vapor e começar a condensar, baixar a temperatura. Esse vapor
Tá? Se a gente parar numa temperatura aqui, ó, T2, a gente chega, né, uma fase líquida homogênea com essa composição. Contudo, se a gente diminuir a temperatura e voltar para a temperatura que a gente tinha inicialmente, né, o que a gente vai observar é a separação em duas fases. Uma com essa composição e outra com essa composição. Okay? Esse gráfico, eu já mencionei para vocês, ele está numa pressão fixa. Se eu modificar a pressão, eu posso, né, mover essas linhas, tá? Ao ponto de que elas possam se encontrar. E aí a gente tem o chamado equilíbrio líquido-vapor, tá? Que tem esse diagrama aqui sendo representado. Né? O pessoal até chama de diagrama do Pikachu. As orelhinhas aqui e tal. Reparem que, deixa eu dar um zoom aqui no gráfico, em A1, se a gente fizer o mesmo procedimento, a gente né, aquece, vai destilar, vai recuperar o vapor e ele já vai formar as duas fases líquidas quando sumir a fase vapor. Certo? Quando eu voltar para B3, eu vou ter uma fase com composição B3, duas linhas, e outra com B3, uma linha. Tá? Agora, se eu tiver um sistema que está nessa temperatura aqui, nesse ponto, né, de composição igual a E3, nessa temperatura aqui, certo? Ele está com uma fase vapor. Aqui em cima tudo é vapor, certo? Então essa linha aqui é de vapor saturado. Tá? E a gente tem uma região com uma fase líquida deste lado e outra região com uma fase líquida desse outro lado. E aqui a gente tem dois envelopes, certo? Um aqui, ó, de equilíbrio líquido-vapor, certo? E ele vai, né, da linha de vapor saturado até a linha de líquido saturado, só que ele é cortado aqui. Tá? Então ele segue essa região. Então, ó, esse envelope que eu estou desenhando aqui em azul, marcando em azul, ele está cercado, né, por uma linha de vapor saturado e uma linha de líquido saturado. Então, ele é um diagrama de equilíbrio líquido-vapor. Tá? Um diagrama não, uma região de equilíbrio líquido-vapor. Aqui também, vapor saturado, líquido saturado, certo? Aqui embaixo, em temperaturas abaixo dessa temperatura TE, o que a gente tem? A gente tem uma linha de líquido saturado, outra linha de líquido saturado, tá? E um envelope aqui dentro com duas fases líquidas. E na temperatura TE, daqui até aqui, a gente tem o chamado equilíbrio líquido-líquido-vapor. Porque a gente vai ter uma fase líquida com esta composição, outra fase líquida com esta composição e a fase vapor com a composição E2. Então, reparem, partindo de E3 e diminuindo a temperatura, o meu sistema começa a condensar já formando as duas fases líquidas. Era diferente, por exemplo, de quando a gente condensava B1. Quando a gente vai condensando B1, a gente vai, né, a gente tivesse na mesma temperatura que E3, mas com essa composição B1, e a gente fosse descendo a temperatura, a gente ia chegar nesse ponto aqui, onde a gente ia começar a formar vapor, certo? E a gente só ia formar a segunda fase líquida exatamente na temperatura TE. Limpei o gráfico um pouquinho aqui para a gente. Bom, limpei o gráfico um pouquinho para a gente enxergar mais algumas coisas aqui. Né? Linha 3, se a gente diminuir a temperatura, a gente vai formar duas fases líquidas. Tá? Se a gente for descendo e voltar para essa temperatura que eu vou chamar agora de T1, a gente vai ter
reparem bem, a mesma composição B3 linha e B3 duas linhas para as fases líquidas. A diferença é a quantidade em mols que a gente tem de cada fase. E a gente poderia aplicar aqui a regra da alavanca para determinar o tamanho dessas fases. Bom, pessoal, era isso e até o próximo vídeo.